Oi pessoal, tudo bem? Essa semana a gente viu a TV Vanguarda publicar uma matéria com 9 possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Atibaia. Então, eu acho até que está faltando um ali, mas esses foram os 9 contatados pela TV Vanguarda. Eles deram um espaço ali limitado de palavras, né, de caracteres que cada um poderia utilizar. E aí a Vanguarda fez uma pergunta muito específica para cada um deles, no sentido de que qual seria o que precisa melhorar em Atibaia para os próximos 4 anos. Então todos tiveram o mesmo espaço para dar essa resposta e eu quero passar aqui com vocês sobre os principais pontos, né, que cada candidato, que cada pré-candidato trouxe, para que a gente possa avaliar um pouquinho o que cada um está pensando para o município nos próximos 4 anos. Legal? Então eu vou seguir aqui essa avaliação, essa crítica, né, na ordem que a própria Vanguarda colocou na matéria, que foi a ordem alfabética. Bacana? Então, o primeiro pré-candidato ali, a primeira pré-candidata é a Ana Paula Beatalter, do PRD, e ela respondeu, resumidamente, ela respondeu da seguinte forma essa pergunta, do que precisa melhorar em Atibaia nos próximos 4 anos. Primeiro ela disse que precisa ser construído um hospital municipal, ok, acho que muita gente concorda com isso. Aí, no segundo momento, ela diz que Atibaia precisa ter um plano de transporte e mobilidade urbana. Legal, mas assim, atendendo quais critérios de prioridade, qual que é o modelo que ela enxerga, né, para o plano de transporte, o que ela entende como mobilidade urbana, acho que isso ficou um pouco vago na resposta dela. Aí depois ela segue dizendo que é essencial a adoção de política de investimento em infraestrutura. Legal, mas em que áreas, né? Quais os projetos prioritários? A mão de obra deve ser priorizada a mão de obra do município ou vai trazer mão de obra de fora e beneficiar outras empresas e outras pessoas de outros municípios? Isso também não ficou claro. Aí ela segue dizendo que Atibaia necessita de novas vias internas. Perfeito, mas em quais bairros? Priorizando quais entradas e saídas do município? Então, mais uma proposta dela um pouco vaga aqui. Na sequência, ela diz que Atibaia precisa de novas creches e atividades no contraturno escolar. Acho que faz sentido. Realmente a gente precisa de novas creches e ampliar um pouquinho os horários de atendimento, né? E aí, por fim, ela diz que precisa da construção de reservatórios para armazenamento de água tratada. Reservatórios aonde? Por que construir reservatórios se o problema principal é o desperdício de 49% da água da distribuição da SAI? Então, em resumo, achei um pouco vagas aqui as ideias que a Ana Paula trouxe para melhorar o município de Atibaia. Na sequência, a gente vem com o Beto Tricoli. Então, o Beto Tricoli começa dizendo que precisa combater o alto custo de vida. Legal, eu também acho. A gente tem... o custo de vida em Atibaia subiu muito nos últimos anos, mas como que ele pretende fazer isso? Ele diz que quer criar programas para diminuir o custo de alimentação, aluguel, esporte, cultura e transporte. Não citou nenhum programa. Quais grupos que ele vai querer priorizar, né? Enfim. Aí ele diz que precisa organizar o crescimento desenfreado planejando infraestrutura. Perfeito, mas como? Né? Podia apresentar pelo menos uma sugestão, uma proposta. O que ele acha do plano diretor, que foi aprovado recentemente? O que ele acha da lei de uso e ocupação do solo, que está em discussão agora no município? Nada disso foi discutido também. Aí ele traz a questão da volta do orçamento participativo. Concordo, acho que faz sentido, a gente precisa aumentar a participação popular aqui no município. Zerar filas da educação e ampliar os horários. Realmente, ele trouxe um problema e não uma solução, novamente, né? E a condição dos professores? Né? A gente precisa valorizar os professores ou não precisa? Qual que é o pensamento dele nesse assunto? Quantos alunos por sala ele entende que tem que ter? Também ficou um pouco vago aqui. Aí ele diz que a gente precisa de novos acessos, trevos e maior fluidez das vias. Perfeito? Onde seriam esses acessos? Quais vias que precisam de maior fluidez? De que forma que essa melhor fluidez vai se dar? Vai ser priorizando o transporte público? Vai ser fazendo viaduto e ponte, como já tem gente propondo aqui? Enfim, né, também não ficou claro. Aí diz que precisa de mais obras de asfalto nos bairros que não tem. Agora, os bairros que não tem asfalto, a população quer mais asfalto lá ou não? Porque a gente sabe que não é em todo bairro que não tem asfalto que a população quer mais asfalto, né? Então essa pergunta também não está respondida, fica um pouco vago aí. Aí ele diz que a gente precisa resolver de vez o martírio da falta de água. Concordamos, mas como? Como que a gente vai resolver esse martírio da falta de água? Acho que faltou proposta aqui também. Aí ele diz que precisa voltar à saúde da família, mais médicos e o hospital regional, ok? E que transporte público ele entende que precisa ter a tarifa zero e o VaptVupt. Beleza, acho bacana,
Só acho interessante ele dizer como que ele pretende colocar a tarifa zero. Eu tenho uma proposta para isso, tá? Mas eu não sei como que ele pretende colocar a tarifa zero e o VaptVupt dentro do orçamento que a Atibaia já tem. Beleza? Aí ele traz outros assuntos que eu acho que esses daqui são os principais. Vamos para o Daniel Martini. Daniel Martini diz o seguinte: a Atibaia precisa de uma administração pública técnica e eficiente com planejamento responsável. O que é uma administração pública técnica e eficiente? O que é planejamento responsável? Isso não ficou respondido. Diz que precisamos mitigar os efeitos perversos da verticalização desenfreada e do crescimento desordenado. Concordamos. Agora, como? Quais são os vetores a serem atacados? Como que vai ser a relação com o mercado imobiliário? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Atibaia tem cerca de 75 mil imóveis construídos já, né? E mais ou menos 60, 55, 60 mil famílias residentes. Então já existe imóvel para todo mundo morar. Mas tem muita gente que ou não tem um imóvel para morar, ou vive de aluguel gastando 30% do seu rendimento mensal com aluguel. Como é que a gente vai fazer para atacar isso? Eu tenho uma proposta, tá bom? Aí ele diz que a gente precisa enfrentar esses desafios de frente. Um pouco óbvio, né? Não dá para enfrentar de costas. Focar em uma organização da cidade que preserve suas características históricas e naturais. Precisa definir quais são as suas características históricas e naturais, né? Como que ele quer fazer isso? O que ele acha do plano diretor que foi aprovado? E a lei de uso e ocupação do solo? Faz sentido como ela está hoje? Ele pretende atacar isso? Ele entende que precisa ser voltado nessa gestão ou na próxima? Tudo isso precisa ser respondido também. Aí ele diz que a gente precisa privilegiar a liberdade, a defesa da família e a ética. Conceitos super amplos, que aqui me parece muito mais uma sinalização para o pessoal da extrema-direita, para os empresários, para os evangélicos, do que qualquer outra coisa. São palavras que foram jogadas aqui. E aí diz que precisa dar apoio ao empreendedorismo e geração de emprego e renda. Claro, sempre, concordamos. Agora, aonde, como, né, que tipo de empresas, que tipo de emprego, né, emprego qualificado ou emprego precarizado, também não ficou respondido. Então acho que ele usou aqui muitos verbos no infinitivo, né? Então, privilegiar, focar, enfrentar, mitigar, são verbos muito abertos. Acho que faltou um pouquinho de objetividade aqui na resposta dele. Até fiquei um pouquinho de impressão de que ele jogou isso no chat GPT e soltou essas ideias para ele aqui. Emil Ono. Emil Ono, alguns sabem que ele tem o apelido de Emil Sono e aqui me parece que ele está fazendo jus a isso, de verdade. Porque ele diz que a Atibaia melhorou muito nos últimos anos. Acho que ele estava dormindo nos últimos anos. Porque melhorou para quem? Melhorou aonde? Melhorou como? O que melhorou? Eu não consigo ver essas melhorias que ele está dizendo que aconteceram, não. Diz que vai construir mais 3 unidades de saúde, ok? Não respondeu onde, mas tudo bem. Que vai entregar o CIEM 3 no Caetetuba e o CIEM 4 no Portão. Ele entende que o modelo de educação que a gente tem que ter é um modelo industrial, né? Grandíssimos empreendimentos, com uma porrada de alunos enfiados ali em cada sala de aula, quase que um enlatado, né? Uma indústria ali de formação de pessoas que sabem ler, escrever e fazer continha de matemática. Eu entendo que esse não é o melhor modelo, mas tudo bem. Aí ele diz que quer ampliar as câmeras de monitoramento. Ele já espalhou câmera de monitoramento pela cidade inteira, acabando com a nossa privacidade. Aí ele quer colocar mais recurso público em mais câmeras de monitoramento. Não sei por quê. Por que essa necessidade de nos vigiar o tempo todo, prefeito? Aí ele diz que vai lançar o maior pacote de obras da história da cidade. Ele deve estar fazendo referência aqui àquele financiamento que ele conseguiu no Fomplata, eu imagino. Mas bacana, acho que é legal ter obra mesmo, é importante, porque traz geração de emprego, traz geração de renda, é importante ter obras mesmo. Agora, em que setores que vão ser essas obras? Né? Qual mão de obra que vai ser aplicada? Vai ser mão de obra local ou vai ser mão de obra de fora, como costuma acontecer nas obras da prefeitura? Então, também não ficou respondido. Aí ele diz que é o único compromissado com a realização de obras de combate às enchentes e recuperação de centenas de vias na cidade. Ele está há 12 anos no governo, não fez uma obra de combate à enchente e diz que é o único compromissado com esse tipo de obra. Gente, não faz muito sentido, né? Legal, vamos para o professor Fabiano de Lima. Ele diz que precisamos aprimorar os serviços de saúde e educação garantindo acesso universal. Claro, concordamos, sempre, tem que ter isso sempre. Agora, como? Né? Os profissionais vão ser valorizados, vai continuar faltando insumo básico nas unidades de saúde, como tem faltado a gente sabe, principalmente na Santa Casa. Também não ficou respondido. Aí ele diz que a gente precisa lutar para a construção do hospital municipal. Beleza, ele está há 4 anos como vice-prefeito e não moveu uma palha para isso. Vai ser agora que ele vai fazer.
Diz que precisamos oferecer educação de excelência, promovendo equidade no acesso. Legal, por que não fez isso nos últimos 4 anos? Né? Os profissionais vão ser finalmente valorizados, os professores, ou eles vão ter que continuar lidando com 25, 30, 28 alunos por sala? Complicado, né? Diz que a gente precisa melhorar as instalações esportivas na cidade. Quais instalações? Por que elas estão sucateadas? Também não está respondido. Impulsionar o desenvolvimento econômico e investir em infraestrutura para atrair empresas, gerando emprego e renda. Legal? Que tipo de empresa que a gente vai trazer? Né? Que tipo de emprego que a gente quer proporcionar? A gente quer proporcionar emprego de alta renda, de alta qualificação, né? Ou quer proporcionar emprego precarizado? Porque trazer emprego e renda dá para trazer. Agora, a gente precisa definir qual tipo de emprego e renda a gente quer trazer. Né? E aí diz que precisa investir em mobilidade urbana. Que mais? Como? Né? Qual o modelo que ele quer adotar para mobilidade urbana? Também não ficou respondido. Aí a gente tem aqui o Lucas Cardoso, que diz que na saúde a gente precisa otimizar o atendimento e disponibilidade de vagas para exames e consultas. Sim, verdade. Como que a gente vai fazer isso? Ele não diz como que ele quer fazer. Aí a gente vê aqui, adoção de políticas sanitárias para controle da disseminação de doenças virais. Qual o volume de atendimento que a Santa Casa tem hoje para atender esse tipo de virose? Né? Se isso não for uma prioridade, não deveria estar aqui como um dos direcionamentos dele. Aí ele diz que a gente precisa trabalhar com planejamento e uso do solo. Legal, então quais vão ser os critérios, quais vão ser os vetores, o que ele está discutindo já em relação à lei de uso e ocupação do solo, ele entende que ela precisa ser votada agora ou que tem que ficar para a próxima gestão, também não ficou claro. No transporte público, estímulo ao deslocamento não motorizado, ponto para ele aqui. Adequação das vias de sinalização, bacana, faz sentido. Então, aqui no transporte público, acho que ele trouxe ideias interessantes. Novas tecnologias na segurança pública. Ele, como a gente sabe, ele é um guarda civil municipal, então ele não poderia deixar de falar algo nesse sentido, porque ele precisa sinalizar para a base dele, né? Mas a gente sabe, segurança pública é função do governo do estado, não é função da prefeitura. Hoje a Guarda Civil Municipal de Atibaia é utilizada como uma polícia ostensiva e não deveria. A função das polícias municipais, das guardas municipais, é realizar o policiamento dos passos públicos, dos prédios públicos, do patrimônio público, e não das pessoas, e não fazer policiamento ostensivo, né? Me parece uma medida um pouco eleitoreira aqui. Na educação, valorização dos profissionais, bacana, capacitação dos professores, melhora da estrutura, concordo. Política de incentivo fiscal para aumento de contratações, beleza. Que tipo de incentivo fiscal? Para que tipo de empresa? Para que tipo de empresário? Né? Que tipo de emprego que ele quer gerar? Isso também não ficou respondido. Aí a gente tem aqui o Lucas Fries, da Federação Pessoal Rede. Diz que precisa trazer um centro de saúde exemplar, com um canal de ouvidoria ativa e resposta imediata. Concordo, acho que é por aí mesmo. Propõe aqui a tarifa zero do transporte público, é verdade, só acho que precisou ficar respondido aqui como, né? Qual que é o modelo que vai ser utilizado e como que a gente vai financiar essa tarifa zero, mas tem que fazer isso mesmo. Promoção de uma Atibaia sustentável, fomentando hortas comunitárias, concordo, acho que a gente precisa estimular isso cada vez mais, as hortas comunitárias. A gente sabe que a agricultura familiar coloca 70% a 80% da comida na mesa dos brasileiros, e a agricultura familiar não precisa estar concentrada só no campo e nas regiões rurais. A gente pode expandir isso para regiões urbanas também, fazendo geração de emprego e renda, então acho que é uma boa proposta. O planejamento urbano que prioriza a participação cidadã, aqui está em linha com o que o Beto Tricoli trouxe, né? De fazer orçamento participativo, etc. Bacana. Garantia de acesso universal a serviços de água e esgoto de qualidade. Acho que ficou faltando aqui responder como, né? Qual que é o principal problema e como que a gente vai atacar isso. Educação inclusiva, trazer creches em período integral e dar suporte psicológico aos estudantes. Bacana, acho que precisa dar suporte também para os professores. E aí assegurar voz e espaço de poder para todas as minorias, dando prioridade de gênero e raça na administração pública. Isso aqui é indiscutível. Realmente precisa ser feito, acho que é uma proposta que faz total sentido. Luiz Fernando Pugliese, do PSDB. Ele diz o seguinte: Atibaia quer um governo que ajude quem precisa e não atrapalhe quem prospera. Aqui ele está sinalizando para os empresários, né? Atibaia tem que ser governada por alguém que ame esta cidade. Nossos 144 mil habitantes moram em um dos... Calma, gente. Se ele ama tanto a cidade, ele deveria saber que o último censo do IBGE, agora em 2022, mostrou que Atibaia tem 158 mil habitantes, não 144. Acho que ele está preso no passado, né? Mas continuando, nossos 144 mil habitantes moram em um dos melhores lugares do Brasil para se viver e fazer negócio. Tá.
É um dos melhores lugares para se viver para quem? Acho que isso precisa ser respondido. É para os empresários do mercado imobiliário? Sem dúvida. Atibaia é fantástica. Esse pessoal mora em grandes mansões, em grandes condomínios, perto de represas, de lagos, de morros, né? Esse pessoal vive muito bem. Agora, e as 7 mil famílias que estão cadastradas no Cade Único, que tem dificuldade para comer, que tem dificuldade para pagar aluguel, que não tem acesso ao saneamento básico, que estão sem água já há muito tempo, que não tem acesso ao transporte público de qualidade, os ônibus atrasam, não tem horários no final de semana, só tem ônibus disponível para eles irem trabalhar, não tem ônibus disponível para lazer. Então a gente está vendo que talvez o Luiz Fernando ame o Pugliese, né, ame a cidade que ele mora, mas não a cidade que todos nós moramos. Natural de alguém que provavelmente tem muito dinheiro. Diz que a gente precisa de mais diálogo e respeito para crescer de forma planejada e próspera. Como é que o diálogo vai trazer prosperidade? Acho que a gente não precisa de diálogo, a gente precisa de política pública e proposta que traga resultado para a classe trabalhadora. Garantir que a qualidade de vida se estenda a todos os cidadãos. Construir políticas públicas onde o diálogo e o respeito sejam a base para... Como é que a gente vai construir política pública para diálogo? A gente precisa construir política pública para resolver os problemas materiais da classe trabalhadora, do povo de Atibaia, né? Mas tudo bem. Acho que está faltando ideia para ele aqui, essa sensação que eu tenho. Está falando diálogo, deve estar faltando ideia para ele. Atibaia precisa de uma gestão focada em resultados. Tá bom, quais resultados? Que tipo de resultado? Resultado para quem? Resultado aonde? O que vai ser feito com esse resultado? Como que a gente vai acompanhar? Enfim, nada disso está respondido. Aí ele fala que a gente precisa tapar buraco e asfaltar ruas. Poxa vida, gente. Aí fica difícil, né? O cara que se propõe a ser prefeito, a única ideia que ele trouxe foi tapar buraco e asfaltar a rua. Mas tá bom. Melhorar a qualidade do transporte. Sim, isso aqui é diagnóstico, isso aqui não é ideia, não é proposta, né? Melhorar a qualidade da educação e do acesso à creche. Tá difícil aqui, gente. Aumentar o horário de atendimento nos postos de saúde. Ok, bacana, concordo. Mas a gente precisa tomar cuidado também com os funcionários, né? Cumprir as escalas, reduzir carga horária de trabalho, oferecer bons salários, boas condições de trabalho. Né? A gente sabe que tem insumos faltando, então a gente precisa também prestar atenção na qualidade do trabalho que a gente dá para esses profissionais. Né? Criar um ambiente próspero para os empreendedores, desde quem tem um mercadinho de bairro até as grandes empresas que vêm para a cidade. O que é um ambiente próspero? Né? Criar um ambiente próspero para os empreendedores. Mas o que é criar um ambiente próspero para os empreendedores? Também isso não fica muito claro. Aí a gente vem para o Saulo Pedroso. Focar em melhorias essenciais para garantir o bem-estar e o desenvolvimento de todos. Melhorias essenciais, bem-estar, tá bom. Quais? Aonde? Como? Por quê? Para quem? Com qual foco? Né? Investir em obras que melhorem a mobilidade urbana, ampliando vias. Tá bom, quais vias? Né? Aí ele diz aqui, criando ciclovias, concordo, bacana. Modernizando o transporte público. Como? Com qual modelo de gestão? Né? Vai ser um modelo de concessão, que tanto ele ajudou a perpetuar, quanto o MUONO, que já existe há mais de 40 anos aqui na cidade, que traz sempre os mesmos problemas, de ônibus faltando, ônibus atrasando, ônibus quebrado, ônibus sujo, né? Não tem horário para o pessoal no fim de semana poder ter seu horário de lazer. Então, o que significa aqui modernizar o transporte público? Né? E pelo jeito ele não entende que o transporte público tem que ser intermodal. Implantação da tarifa zero, ok, acho que poderia ficar respondido aqui o como também. Reduzir fila nos hospitais com a construção do hospital municipal, beleza? Criar novas unidades de formação e qualificação profissional. Tá bom, mas em quais áreas prioritárias, né? Quais áreas que são mais urgentes? Que tipo de formação, né? Até qual nível? Beleza. Trabalhar para transformar Atibaia em um polo de desenvolvimento econômico da região. Beleza, ele já trouxe o crescimento desordenado da cidade, com essa ideia de polo econômico da região. Ele vem dizendo isso há 12 anos, né? Desde o primeiro mandato dele. Isso trouxe o crescimento desordenado, trouxe redução na nossa qualidade de vida, trouxe elevação nos preços dos imóveis. Hoje a gente não consegue gastar menos do que 30%, 35% da nossa renda para pagar aluguel e a gente tem dificuldade de pagar as outras contas. Então ele quer perpetuar esse modelo que nos trouxe até aqui. Não faz muito sentido, né? Mas tá bom. Então é isso, gente. Essa é a avaliação que eu queria fazer de todos os pré-candidatos que trouxeram aí algumas propostas. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.